Vamos lá, gente. Essa semana a gente vai falar sobre budesonida entérica como tratamento para nefropatia por IgA. Esse aqui é o artigo, então tem o Rovin, tem o Sanjiv aqui, que são pessoas que já estudam bastante glomerulopatia. Bom, a nefropatia por IgA é a glomerulonefrite primária mais comum do mundo todo e ainda é uma causa importante para a doença renal crônica e pode recorrer pós-transplante. Por isso a gente está vivendo um boom de terapias para poder tentar fazer com que essa doença pare de progredir. Os corticoides sistêmicos são a linha de frente da imunossupressão para os pacientes que têm alto risco para progressão para doença renal crônica terminal. A questão do manejo conservador já é bem estabelecido, mas o uso do corticoide sistêmico, o momento exato, qual paciente, isso ainda tem algumas controvérsias no mundo. A budesonida de liberação direcionada, que vai estar representada por essa sigla aqui, TRF, que é uma budesonida alvo, vamos chamar assim, recentemente se tornou um tratamento padrão no manejo da IgA. A gente vai falar um pouquinho sobre ela também. Porém, ela tem alguns problemas, principalmente alto custo e indisponibilidade. É, a budesonida alvo, que é a TRF, ela tem uma liberação direcionada no ilho terminal, que o alvo dela são as placas de Peyer, que faz parte do tecido linfóide intestinal e é onde tem uma boa parte da produção da IgA patogênica que é responsável pela nefropatia por IgA. O NefGard foi um dos principais estudos para poder validar essa droga, que está aqui representada como Nefecon. Eu trouxe aqui só mesmo para poder lembrar as características do NefGard, que foi um estudo também multicêntrico, os pacientes com proteinúria, com taxa de filtração entre 35 e 90, que foi um estudo placebo controlado e que teve um resultado positivo na redução da proteinúria em 9 meses. Esse aqui é a parte A, existe ainda a parte B, que foi o acompanhamento depois desses pacientes, mas foi um dos principais trials para poder validar essa droga. E a budesonida entérica, que é a que a gente vai falar hoje. Ela é farmacologicamente diferente da budesonida alvo, porém ela é muito mais barata e disponível. O que acontece é que ela passa direto pelo estômago, porque ela só vai se dissolver quando chegar num pH mais alto. Isso vai acontecer no intestino. Ela vai ser absorvida de uma forma menos seletiva através do intestino delgado distal e do cólon proximal. Ela sofre um extenso metabolismo hepático de primeira passagem, e isso vai limitar a exposição sistêmica e vai melhorar o perfil de segurança da droga, trazendo menos efeito colateral sistêmica dos corticoides, que é o que tanto foge na nefropatia por IgA. Alguns pequenos estudos de centro único e séries retrospectivas relataram reduções na proteinúria com a budesonida entérica, só que foram estudos com amostras pequenas e de segmento curto. Então, esse estudo aqui tem o objetivo de avaliar a segurança e a eficácia da budesonida entérica como um possível tratamento para nefropatia por IgA. Esse é o maior ensaio multicêntrico prospectivo relatado até o momento com a budesonida entérica. Então, esse aqui ele foi um estudo aberto, de braço único, prospectivo e multicêntrico, da budesonida entérica em pacientes com nefropatia por IgA. O estudo ele foi conduzido em 6 locais de 4 estados da Índia. Foi de janeiro de 2023 a junho de 2024, sendo que o último follow-up foi concluído em 21 de fevereiro de 2025. Foram incluídos os pacientes maiores de 18 anos, tinha que ter a nefropatia por IgA confirmada por biópsia renal, uma relação albumina-creatinina maior do que 30, qualquer nível de taxa de filtração glomerular foi incluído, exceto se o paciente já tivesse em diálise. Os pacientes tinham que estar com a dose máxima tolerada de antiproteinúrico, IECA ou BRA, por pelo menos 3 meses, e o paciente tinha que estar disposto a modificar o seu esquema antipertensivo para manter um alvo de pressão de 12 por 8.
O paciente não podia estar participando de qualquer outro trial de intervenção durante o estudo e o segmento, sem histórico prévio de imunossupressão. Eu entendi que não pode ter tido imunossupressão em nenhum momento da vida do paciente, não só imunossupressão recente, e sem limite de tempo entre a biópsia e o estudo. Foram excluídas as causas secundárias de nefropatia por IgA, diagnóstico por biópsia que não tenha sido do rim, as formas crescênticas com rapidamente progressiva, pacientes transplantados, história de doença gastrointestinal severa, paciente que já tivessem uso de corticoide, obesos mórbidos com IMC maior que 45, pacientes que têm um efeito colateral a IECA, BRA ou a budesonida entérica, ou então paciente com histórico de psicose com uso de corticoide, pacientes com infecções ativas, cirróticos, com neoplasia, osteoporose, glaucoma ou catarata, paciente com abuso de álcool ou droga, grávidas ou lactantes. Eles excluíram principalmente os pacientes com contraindicação aos corticoides, né? Então, como que ele foi? Era a budesonida entérica de 9 miligramas via oral, 2 vezes ao dia por 9 meses, não teve escalonamento de dose, foi dose fixa. Foi um estudo sem braço controle, a pressão foi checada em cada visita, com aquele alvo de 12/8, e os dados foram coletados nos meses 3, 6 e 9, a partir do início do estudo. A albuminúria foi calculada da primeira urina da manhã e era uma medida única. O desfecho primário foi a média geométrica da redução da albuminúria aos 9 meses, e secundário teve a proporção de pacientes que atingiram mais que 30% e os que atingiram mais que 50% de redução de albuminúria, e a mudança ou então estabilização da taxa de filtração glomerular aos 9 meses. Outros resultados também foram mudanças na albuminúria e na taxa de filtração glomerular nos intervalos de tempo que foram avaliados, que foram aos 3 meses e aos 6 meses. Também foram registrados os eventos adversos relacionados ao tratamento. Bom, eles tomaram como base o NefGard, que foi aquele que eu apresentei no começo. O NefGard teve uma redução por volta de 27% na albuminúria. E aí, então, a partir daí, eles estimaram uma redução de 25% nesse estudo. Para isso, a amostra foi calculada de 150 pacientes. As análises, elas foram ajustadas à covariância usando o teste ANCOVA, tanto para albuminúria quanto para mudança de taxa de filtração glomerular. Aqui são as variáveis de ajuste, tá? Albuminúria, taxa de filtração, idade, sexo e o MEST score. Os subgrupos, eles dividiram os pacientes em subgrupos, subgrupo de albuminúria, pacientes com albuminúria mais baixa, menor que 800, versus pacientes com albuminúria mais alta, maior que 800, e também taxa de filtração, pacientes com uma taxa de filtração mais reduzida, menor que 35 e maior que 35. Eles escolheram esses subgrupos aqui porque, em geral, em todos os outros estudos, os pacientes com taxa de filtração menor que 35 e uma albuminúria menor do que 800, em geral, são excluídos. Então, eles fizeram essa divisão aqui. Bom, 220 pacientes foram avaliados, 181 elegíveis. Desses aqui, 168 estavam aptos para receber a intervenção, 158 completaram os 9 meses de tratamento. Esses foram os que foram analisados. Desses 158, 148 tinha albuminúria no final, até o final lá da amostra, do estudo, e 137 tinha a taxa de filtração glomerular. Os demais é porque tinham perdido os dados. Vamos aqui para baseline. A idade média foi de 36 anos, então pacientes adultos jovens, a maioria era do sexo masculino, mais de 50%. O tempo médio da biópsia até o estudo foi de 8 meses, eles consideraram esse tempo curto. História de diabetes, tinha menos de 20% dos pacientes, eles estavam com diabetes relativamente controlada aqui, com a glicada de 6,8. Só 20 pacientes estavam usando o inibidor de SGLT2, o que dava perto aqui de 12% da amostra. A mediana da pressão estava aqui em torno de 12/8, que era o que eles queriam. A média geométrica da albuminúria inicial foi de 1.600 miligramas. Aí, distribuindo aqui naqueles subgrupos,
que a gente comentou, de menor proteinúria e maior proteinúria, 15% eram menos proteinúricos e quase 85% eram mais proteinúricos. A taxa de filtração glomerular média foi de 56. Perdão. Aí aqui eles separaram a distribuição pela taxa de filtração glomerular e eles fizeram também a avaliação do score mesh que a gente sempre gosta. A maioria dos pacientes pontuou aqui no M e pontuou também no S1. E a parte aqui de acometimento túbulo intersticial não foi tão grande, a maioria, quase 70%, era T0. Começando já a falar sobre os desfechos, tanto primário como secundário. A média geométrica da albuminúria, ela foi de 1.700 aqui do baseline e caiu para 582 aos 9 meses, o que significa 66,3% de redução em 9 meses da albuminúria. 88,5% dos pacientes atingiram 30% de redução da proteinúria e 75% atingiram 50% de redução da proteinúria aos 9 meses. Considerando aqui a taxa de filtração glomerular, a média foi de 56,4, subiu para 61,4 ali aos 9 meses, o que deu ali uma média absoluta, né, de aumento da taxa de filtração de 5 ml minuto. Fazendo a correção, o ajuste pelo teste ANCOVA, a albuminúria da linha de base explicou 42% da variância nos valores da albuminúria de 9 meses. A redução média de 66,3% da albuminúria ajustada pela linha de base foi semelhante à estimativa não ajustada. Bom, aí eles fizeram uma categorização da mudança da taxa de filtração glomerular, que eles têm 137 pacientes que tinham a taxa de filtração glomerular nos 9 meses, eles foram divididos aqui, nos que melhoraram, que foram a maioria, quase 70%, 3% aqui ficaram estáveis e 28,5% tiveram um declínio da taxa de filtração glomerular. Desses que declinaram a taxa de filtração glomerular, 17, ou seja, 12% do total, teve uma redução mais significativa aqui, com menos de 10 ml minuto. A mudança média ajustada na linha de base de mais, vou falar mais 5, foi idêntica à estimativa não ajustada. Aí aqui é o gráfico da mudança da proteinúria aqui, o gráfico A, e da taxa de filtração glomerular aqui no gráfico B. Percebam que a albuminúria, ela foi caindo progressivamente. A cada mês de avaliação, teve uma queda, até ter aquela queda de 66% aqui aos 9 meses. E, da mesma forma, a taxa de filtração glomerular subiu, né? A cada mês de avaliação, teve aumento dessa taxa de filtração glomerular, mostrando que longitudinalmente a mudança foi progressiva. Em 127 pacientes, tinha os dados tanto da albuminúria como da taxa de filtração ali no final, nos 9 meses. Os pacientes que melhoraram a taxa de filtração glomerular alcançaram 68% de redução da albuminúria, sendo que mais de 90% atingiu mais de 30% de redução. Agora, aqueles pacientes que pioraram a função renal, eles também reduziram a proteinúria, quase 65%, atingindo a redução de 64,6% da média geral da proteinúria, sendo que 82,9% atingiu mais de 30% de redução. Ou seja, tanto o paciente que melhorou a taxa de filtração, quanto o paciente que piorou a taxa de filtração, ambos caíram proteinúria. A correlação fraca sugere que estes representam efeitos relacionados, mas parcialmente independentes, a mudança da taxa de filtração e a mudança da proteinúria. Naquela análise de subgrupo, dos pacientes com mais proteinúria, com menos proteinúria, todo mundo melhorou,
tanto os pacientes com mais proteinúria como menos proteinúria tiveram aqui uma queda parecida na média da albuminúria aos 9 meses. O paciente também, que era mais grave, com uma taxa de filtração mais baixa, da mesma forma, ele também melhorou a proteinúria de forma muito parecida com o paciente que tinha uma taxa de filtração melhor ali no começo do estudo. Então, no grupo com uma taxa de filtração menor do que 35, a taxa de filtração aumentou de 20, a média, de 24,2 para 28,7. Uma mudança média aqui de mais 4,5 em 9 meses. Já o grupo que tinha uma taxa de filtração maior que 35, a mudança foi parecida aqui, de mais, uma mudança média de mais 5,2 ml minuto. Ajustando para a taxa de filtração basal, não teve interação significativa pelo ajuste do teste ANCOVA. 82,1% dos pacientes com taxa de filtração basal menor do que 35 apresentaram melhora da função renal em comparação com 63,3% daqueles com taxa de filtração maior ou igual a 35, o que sugere que o paciente grave também teve a sua resposta. Quanto aos eventos adversos, não teve nenhum evento adverso grave que tenha levado à hospitalização de paciente. Infecções aconteceram aqui em 10 pacientes, todas respiratórias. Vou puxar aqui a setinha da piora do controle glicêmico, que aconteceu em 8% dos pacientes, e a piora hipertensiva também em 8% dos pacientes. Bom, aproximadamente 2/3 dos pacientes com nefropatia por IgA progridem para falência renal. Um registro do Reino Unido, envolvendo mais de 2.400 pacientes, concluiu que a maioria está em risco de falência renal, a menos que seja atingida uma redução de progressão da taxa de filtração glomerular menor do que 1 ml minuto por ano. Então, é um alvo bem alto, né? A budesonida entérica, ela foi efetiva em pacientes que iniciaram o tratamento com níveis mais altos e também em pacientes com níveis mais baixos de proteinúria, bem como os pacientes com uma taxa de filtração melhor e uma taxa de filtração mais reduzida. E acompanhado com isso, com eventos adversos pouco significativos. O aumento da taxa de filtração ao longo dos 9 meses foi independente da proteinúria, e esses resultados mostram que a budesonida entérica pode ser uma opção acessível e eficaz para pacientes com nefropatia por IgA, onde as outras terapias não estão disponíveis. Uma pequena corte romena, em um estudo aberto, que durou 3 anos, demonstrou também uma redução na proteinúria e uma estabilização ou melhora da função renal ao longo do tempo, corroborando com os dados desse estudo aqui. Então, apesar de ser uma população diferente e uma dose e formulação diferente da budesonida entérica, mas o resultado corroborou. A trajetória da redução da proteinúria nesse estudo foi semelhante à que aconteceu no NefIgArd, no NefGuard e no PROTECT. Esses dois usando aqui a budesonida alvo e o PROTECT usando o Spasentan. E a melhora da taxa de filtração glomerular, esse aumento de mais 5 refletiu uma leve melhora ou pelo menos uma estabilização, que também foi semelhante a esses estudos aqui, que são os estudos de referência. O tempo médio, a partir da biópsia até o início da budesonida entérica, foi considerado curto, de 8 meses, podendo explicar parte desses resultados favoráveis. E aí ele defende o tratamento durante a fase imunologicamente ativa da nefropatia por IgA, que é o paciente que tem mais possibilidade de resposta ao tratamento. A confirmação histológica da atividade da doença veio na forma daquela positividade de M1, que mais de 50% dos pacientes eram M1 no score MEST, reforçando a possibilidade de que boa parte dos pacientes estavam com a doença realmente ativa, realmente necessitando da imunossupressão.
Ademais, ele cita Ian Robert, que defende que as lesões da subclassificação S1 com características podocitopáticas e tip lesions, elas são ativas e também distintas, com alta chance de resposta da imunossupressão. Aí aqui eu achei interessante que aquela dúvida de sempre, a doutora Letícia levanta muito, de qual paciente tratar, quando tratar, e principalmente qual terapia direcionar para cada paciente, já que a gente está tendo esse boom de terapias. Dados os destaques da ausência de hospitalização, excelente adesão e toxicidade sistêmica rara, nosso estudo apoia a hipótese de que a budesonida entérica mantém o perfil de segurança favorável da budesonida-alvo, que é aquela TRF usada nos outros estudos. As limitações é que foi um estudo aberto, não controlado por placebo, portanto, não pode ser estabelecida uma relação causal. A boa resposta ao tratamento pode ser devida ao início precoce após o diagnóstico, o fenótipo MEST, que mostrava lesões mais ativas, a etnia dos pacientes, o uso de SGLT2 e a otimização antipertensiva durante o estudo. Mas ele ressalta que não eram muitos pacientes usando SGLT2, só eram 20. Otimização antipertensiva só aconteceu em 16 pacientes, então eles acreditam que a influência não foi muito relevante. A redução clinicamente significativa na proteinúria representa um desfecho substituto em vez de um desfecho renal duro. Em ensaios históricos, a estimativa de proteinúria foi realizada com a relação P/C, e nessa análise foi utilizada A/C, né, que é a albuminúria. O tamanho da amostra foi modesto e o acompanhamento foi curto, de apenas 9 meses, mas eles citam que foi suficiente para ver que houve realmente melhora da proteinúria, só não deu para fazer uma avaliação em relação a um tempo maior, de avaliar o que ficaria de lesão crônica. Os dados de estadiamento MESH não estavam disponíveis para quase metade dos pacientes, entretanto, os disponíveis refletiram uma população típica de nefropatia por IgA, e mais importante, uma população com baixa cronicidade. Para concluir, esse estudo mostrou a efetividade da budesonida entérica na nefropatia por IgA em 9 meses, reduziu a proteinúria e estabilizou a taxa de filtração glomerular, com um perfil de segurança promissor. E aí eu pergunto, provocação para vocês, vocês usariam? Realmente é uma droga que está disponível para gente que não tem as coisas disponíveis, é bem tentador. Legal, Mari, parabéns pela apresentação, né? Realmente está disponível, a posologia da cápsula, do comprimido, é 3 miligramas, né? Então, teria que usar 3 comprimidos de 12 em 12 horas, né? Mas realmente está disponível. E aí, comparativamente, eu fui dar uma olhada em preço, né? Então, pode acontecer de uma caixa com 45 comprimidos, você conseguir a R$ 200. Então, fiz uma conta meio que rápido, você poderia chegar ali a necessidade de, às vezes, de umas 4 caixas. Então, fiz aí uma conta de R$ 800, que é alto, mas comparado ao valor da budesonida alvo, né? Ela está $9.000, né, por mês. Então, por isso que ela não é disponível em quase lugar nenhum. E aí fica aberto agora, quem quiser fazer comentários. A Nath vai fazer um comentário aqui. Oi, Mari, parabéns. Eu tenho muita dúvida mesmo, porque às vezes na EGA a gente fica muito limitado, né? A gente tem vários trials em andamento, então às vezes dá para a gente colocar um paciente e conseguir encaixar para dar mais opção, mas quando não, a gente fica realmente muito limitado ao que a gente tem hoje, né? O que eu fico na dúvida, e eu quero saber se você pode me esclarecer, é esse período de 9 meses, porque a gente sabe que, pelo menos quando a gente utiliza corticoide em outros cenários, assim que a gente para de utilizar a medicação, a doença volta em atividade. Então, assim, também não seriam, tudo bem, tem pouco efeito colateral, mas talvez uso contínuo, não só 9 meses, eu não consigo ver uma grande solução para essa droga, me parece mais uma ponte para alguma coisa, é a impressão que eu tenho. Não sei se foi isso que você teve, se eles falaram essa questão, se eles vão continuar avaliando, vamos supor, deram 9 meses, eles vão continuar avaliando, o que vai acontecer agora, eles falam algo do tipo ou não?
Não, eles não falam. Também, como ele não é como ele não foi controlado por placebo, eu acho que é um estudo que é bem interessante para dar o pontapé inicial, né, para essa droga. Eu pensaria bem no sentido do próprio Nefecon, da própria budesonida-alvo. Eu acho que essa aí vai ser a dúvida de todo mundo, de tipo, tirar a droga, volta, mas pelo menos você vai ter uma droga com um perfil melhor do que usar o corticoide oral para sempre. Até um dia descobrirem um negócio que para de vez e que consegue sustentar, né? Sem o paciente precisar ficar continuamente com a droga. Não sei se eu te respondi, mas assim, não teve nada a mais em relação a eles dizerem que o estudo vai continuar em andamento, não. E eu imagino que seja porque não é um estudo placebo controlado, então foi um pontapé inicial para essa droga ser mais estudada nesse contexto, né? Porque já é uma droga bem estabelecida para Crohn, para doença inflamatória intestinal. Respondeu sim, Mari, obrigada. Mais alguém quer fazer algum comentário? Oi, Rê, fale aí. Oiê! Tudo bom, pessoal? Vocês me ouvem? Sim, Rê, te ouvimos sim. Ela entrou. Vou até abrir minha câmera aqui para vocês me verem no meu cantinho. Cadê a Então, neve? então, tá por aí lá fora. Ave Maria, não aguento mais. Então, eu acho que tem algumas coisas, né? Primeiro, usar em clearance abaixo de 35, né? Isso é muito legal, porque a gente não tem nada que use em clearance mais baixo. E eu acho que o que a gente tem visto com IgA, que até a doutora Cris comenta nas reuniões, é uma coisa muito mais assim, né? Como estava a biópsia, como está o laboratório, como está a urina, hematúria, não só proteinúria, e daí a gente consegue talvez pensar em tratamento até independente do que a gente tem de guideline, né? Porque se você for ver CADIGO, não é isso que eles falam. Então, eu achei super legal. E corticoide por corticoide, aparentemente a gente tem bem menos efeito colateral, né? Então, me parece muito bom. Eles até tinham notado aqui, uma coisa que a Sá sempre fala, mas que eles colocam aí no final, não tem a biópsia, né, para a gente avaliar. Mas, enfim, me parece interessante. Legal, Rê. Tá congelando aí, né? Sim. E o pior é que eles falam assim: não, quando a primavera chegar, vai melhorar. Daí chegou a primavera. Vai melhorar, vai melhorar. Daí um dia faz 15 graus, eu começo a ficar feliz, no dia seguinte tá -5 de novo. É. Mas eu já estou até acostumado, faz 15 graus, eu já estou feliz, saio de regata, já estou quase pondo meu Olha, biquíni, tá 15 assim. graus é top, hein? Legal. E aí, mais alguém quer comentar alguma coisa? Bom, eu acho que assim, o Hoven, óbvio que quando ele coloca o nome dele, assim, é algo muito sério, né? E realmente essa coisa da budesonida entérica é algo que muita gente estava usando na prática porque é impossível adquirir a Nefecon, Nefegard, esqueci o nome agora que está a budesonida alfa. O Nefecon. Nefecon. Então, eu acho muito legal, assim, uma coisa bem clínica, prática. Difícil achar que foi meio que feito placebo, porque foi tão consistente, até teve melhora de taxa de filtração glomerular. Acho que se não tivesse tido, assim. Então, eu acho que respalda a gente um pouco, se a gente quiser tentar em um paciente, né, selecionado, que seria um paciente que a gente usaria corticoide sistêmico, de repente, acho que a gente estaria respaldado a usar. Agora, com certeza, a chance de recidiva é imensa. Então, seria para aquele momento, talvez, enquanto a gente pensa em alguma coisa, né?
ainda não está disponível o anti-APRIL, essas coisas, mas talvez o anti-APRIL como terapia-alvo, óbvio que a gente também tem que ver essa questão de recidivas e tal, mas talvez o anti-APRIL, assim como a gente espera dos imunobiológicos, eles devam ou cessar as recidivas ou deixar com que elas fiquem num período mais distantes uma da outra, né? O que a gente vê, por exemplo, quando a gente dá rituximab numa podocitopatia, etc., a gente vê que pelo menos a distância, o período livre de recidiva é maior, né? Então, em termos de terapia-alvo, talvez os anti-APRILs da vida vão ser melhor. Mas na falta deles, eu acho que um paciente que possa comprar selecionado, a gente no SUS, a gente ainda vai continuar usando alguns corticoides via oral, e outros, como aqui no HC, ainda o nosso micofenolatozinho, né? Só que, às vezes, pelo SUS, em outros locais, como o micofenolato é só para lúpus, às vezes tem dificuldade, então vai ainda sobrar o corticoide, né? Funciona, porém, com os efeitos colaterais. Fala, Sá. Oi, pessoal, tudo bem? Desculpa não conseguir acompanhar toda a reunião hoje. Estava aí ocupada com os alunos. Mas a minha dúvida, Mari, é se tem alguma contraindicação para gestante. Ele não citou nenhuma contraindicação, ele só citou que excluiu, entendeu? Eu não cheguei a ter a curiosidade de procurar se a droga é contraindicada para gestante. Eu acredito, mas estou chutando, que não deva ser contraindicado, porque o corticoide não é contraindicado na gestante, né? Não sei se ele excluiu, porque ele foi bem corajoso, ele colocou o paciente com clearance bem baixo e tudo. Não sei se ele excluiu pensando numa possível piora da proteinúria por uma hiperfiltração ao longo da gestação, que poderia atrapalhar o resultado do estudo, mas ele não citou ser contraindicado, ele só mesmo citou dentre os pacientes excluídos. Eu acho que eu vou chutar aqui o seguinte, que como ele fala que tem uma metabolização hepática, não sei se ele achou que podia acontecer que nem o inibidor de calcineurina, né? Tem 2 fígados ali, então a dose precisa ser uma dose mais alta. Então, acho que aí ele não quis arriscar. Eu estou chutando também, mas eu pensaria, mas concordo com a Mari, não vejo contraindicação, mas eu acho que é questão do metabolismo, 2 fígados. Mais algum questionamento? Então tá. Mari, brigadão. A gente vai se ver lá em maio, né, no Glow Summit. Não sei nem Pelo falar. menos um evento aqui em Brasília. Nossa, eu Né? fiquei tão feliz. E, Vou gente, eu conhecer sempre tenho... todas as clínicas Nefrostar do Distrito Federal. Tá sabendo, né, Nath? Vai dar aqui a propaganda, é isso. Mas como prêmio eu vou ganhar um almoço ou um jantar num restaurante italiano top. Michelin O que a 5 senhora quiser, estrelas. doutora. Mó honra ter esse nomão aí, palestrando para nós. Falou, pessoal. Comprando a Obrigada, Obrigada, doutora viu? doutora. Cris, Até a Mari. próxima. Oi? Tá comprando a doutora Cris, né? Eu até queria, mas ela não botou preço. Não tenho, não tenho. Falou, pessoal. Abraço. Boa Beijo, semana para gente. vocês. Tchau, Tchau. gente. Até.